Superman em Luz é a nova série da CW. E olha, que baita surpresa. Fala galera, então, estreou a nova versão do Superman e a primeira coisa já direta pra falar é a linguagem e principalmente assim, que tipo de Superman é que a gente tá vendo na série, né? A gente já teve várias versões do Superman, tanto na televisão quanto em filmes, e essa vem no momento, né, onde a gente tá muito próximo de ter o lançamento da nova versão do Zack Snyder Justice League, onde a gente tem o Superman muito bem estabelecido daquela maneira, e aqui o Superman ele tem também um estabelecimento de uma maneira que seja não oposta, mas distante daquele Superman lá do Henry Cavill, daquela versão do Zack Snyder. E essa primeira parte é uma versão que é muito mais interessante para uma grande parcela dos fãs, principalmente porque ele tem um tom mais leve de Superman existir, tá? E acho que a principal coisa também para falar é assim, que essa versão do Superman ela funciona muito para toda essa linguagem, para esse universo onde eles estão criando aqui. E isso é o mais importante de tudo. Cara, e uma coisa muito interessante que a série fez logo no começo ali, me lembrou bastante como o David Fincher queria fazer lá no começo dos anos 2000, né, quando ele queria fazer um filme do Homem-Aranha. Ele queria fazer um grande prólogo todo que já colocasse a gente conhecendo o Homem-Aranha já estabelecido, né, ele já num tempo já presente, ele sendo o Homem-Aranha. Que toda aquela parte de origem fosse contada através de um grande prólogo de abertura do filme. E aqui o Superman, querendo ou não, a gente já conhece como é que ele teve toda a origem dele, né? Isso já foi apresentado na TV quanto no cinema. Então esse prólogo de abertura, para a gente entender que ponto é esse Super-Homem que a gente vai ver aqui, ele também funciona bastante assim, porque a gente vê desde da chegada dele na Terra, essa primeira parte que a gente tem ali, primeira imagem que a gente tem da nave saindo de Krypton, entrando na Terra, chegando no Kansas, o momento onde ele descobre os poderes, o momento em relação aos pais, a chegada dele no planeta diário, o conhecimento que ele tem do primeiro contato com a luz, o relacionamento da luz, até o momento onde ele realmente se apresenta como Super-Homem, onde tem aquele baita easter egg, né? Aquele momento pro fã dele ele colocando o carro verde, assim como era a capa do Action Comics número 1, né, em relação ao Fusquinha verde, né? Ele colocando o carro aqui com aquela roupa que é muito parecida com aquele desenho original, uma roupa realmente de pano, com aquele símbolo meio diferente do Super-Homem e tudo mais. Cara, que funciona muito bem todo esse prólogo de estabelecimento, ambientalização, para que a gente entenda muito bem em que tipo de linguagem a gente está sendo inserida, em que tipo, principalmente, cara, de universo que a gente vai ver esse Superman acontecendo ali. Então todo esse prólogo me lembrou muito aquilo que o David Fincher queria ter feito com o Homem-Aranha e que eles conseguem fazer para estabelecer bem esse Super-Homem que a gente vai ver. E a gente vai ver esse Super-Homem que é um pai de família, casado com a Lois e tem 2 filhos. Esses 2 filhos são filhos de adolescentes. Então, isso tudo já funciona muito bem pra gente ter esse pré-estabelecimento que tá acontecendo ali. E eu acho até que o principal tema desse primeiro episódio, tá? É o conflito que existe entre os filhos do Superman não saberem que o pai deles, né, o Clark, é o Superman. Então, como funciona toda essa questão da liberação da informação ou não, né? O que a Lois pensa, o que o pai da Lois pensa, né? Que é o nosso general lá, que é muito próximo também do Superman. O que eles pensam, essa diferença que tem, esse conflito já de ideias, de pensamentos de como colocar essa informação e se deve ou não colocar essa informação. E daí entra também qual é a vontade que tem do Clark e quais são os receios que ele tem de colocar isso para os filhos ou não. E tem, cara, toda essa parte de estabelecimento para eles, né, traz muito o Superman para a realidade, assim, porque o que a série consegue estabelecer muito bem, ela separa em 2, né, tudo que é em relação ao Superman, o herói, o que ele faz para conseguir sim, proteger a Terra, proteger a humanidade, que está estabelecido, e o Clark, o Superman que é o pai de família, né, o que tem sérios problemas de aproximação com os filhos, muito mais com o Jordan, e como que isso se lida, né, qual é a consequência dele falar ou não, né, qual é a reação que eles vão ter ou não, os medos, os receios dele. Então tudo isso que está ali também está bem estabelecido, e é uma coisa que funciona bastante assim de uma coisa nova, de um respiro novo para essa história que a gente já querendo ou não já conhece como é que é a base dela. Então isso tudo funciona como uma grande novidade que consegue funcionar muito bem nesse primeiro episódio também. E aí a gente tem um tom da série. Esse episódio piloto, ele apresenta pra gente o tom que ele vai querendo ou não lidar nessa série, tá? E esse tom ele é dividido basicamente em 2. Ele tem o tom em relação ao Superman, super-herói e protetor da humanidade, né, que é onde a gente tem já muito claro aquela parte inicial, pós-prólogo, que é ele entrando lá na usina nuclear e ele fazendo investigação, e ele fazendo, né,
conseguindo proteger para que não ocorra um desastre nuclear ali. E também a parte quando ele começa a investigar e ele tem o confronto, né, lá com o grande vilão que se apresenta pra gente, que depois a gente conhece que é o Luthor, né? Às vezes é um fato muito curioso que eu vou falar depois. E a outra parte, cara, é esse desenvolvimento das relações que a gente tem desse Superman tendo que ter uma vida normal ao mesmo tempo que ele tem essa vida paralela de simplesmente ser o Superman, o super-herói. Então, funciona como um grande mix, tá? Que eles, nesse primeiro episódio pro outro, eles conseguem, cara, balancear isso muito bem, tá? A gente tem muito bem essa parte da família, a gente tem muito bem a questão dos dramas da família, a gente tem muito bem a questão dos dramas adolescentes que apresentam pra gente também, e a gente tem essa parte também do Superman, o super-herói. Então, esse mix também foi uma coisa que, cara, eu gostei bastante porque ele funciona, e é aí que tá o principal pra essa série. Ele funcionar ou não, e pra mim tá funcionando muito bem nesse episódio piloto. E tudo isso leva a um grande questionamento por parte do Superman, que é como que ele vai conseguir ser, né, esse protetor, esse grande super-herói e ao mesmo tempo ser um pai de família normal, tendo que lidar com os dramas e como funciona esse relacionamento dele em questão aos filhos e inclusive sobre esse grande tema desse primeiro episódio, né? Isso tudo, pra mim, é óbvio que sempre vai permear essa série, tá? Tá muito claro pra gente, assim, essas partes que são apresentadas como ideias no episódio piloto são os arcos que eles vão desenvolver pela série toda. Obviamente que esses arcos vão ter mais importâncias de um ponto ou outro, mas uma coisa muito importante, cara, essa série é uma série da CW. Então a CW, ela é, querendo ou não, um canal de televisão americano que é muito voltado pro nicho adolescente, assim. Então, como a gente tem um público-alvo acontecendo aqui também, essa série ela precisa ter um tom que aproxime muito bem para os adolescentes também. Seja na linguagem, seja na maneira que for contar, seja nos personagens ali existentes. Então, por ter também esses personagens adolescentes representados nos filhos do Clark e da Lois, representados também na filha da Lana, nas filhas da Lana, mas muito mais na Sarah, que é a filha mais velha, que tem essa parte do John, junto com o Jordan também, que tem todos aqueles conflitos acontecendo ali, e com os outros todos membros ali, né, que fazem parte do colégio, que são da mesma faixa etária deles ali, principalmente o time de futebol, né, que está muito batendo de conflito diretamente com o John, principalmente. E falando sobre arcos, a série já apresenta a divisão de arcos que ela vai ter. A primeira coisa, tá, que vem junto a essa questão da descoberta ou não, pelos filhos do Clark ser realmente o Superman, ser realmente o pai dele ser o Superman, junto a isso vem essa parte da descoberta dos poderes, que também está lado a lado com tudo o que está acontecendo ali. Seria o primeiro tema que vem logo depois desse conflito principal, que é essa chave do episódio. E isso, cara, a maneira como eles colocam no primeiro episódio, ali, todo esse questionamento das consequências, ele bate para os filhos também, quando tem essa primeira percepção de que existe sim já o desenvolvimento de um dos filhos, né, na questão ali do Jordan, que tá muito claro, cara, que ia ser o Jordan, não ia ser o John, já por mais que a série dê aquela brincada, né, porque o John, o capitão do time de futebol, quarterback, tudo mais, ele poderia usar muito bem, né, esses poderes como o Superman tem para poder tirar proveito, né, da questão dos esportes. E a série leva pro outro lado, leva pro Jordan, leva pro filho que tem problemas ali na sua comunicação e tudo mais, com depressão e tudo mais, ele ter esse desenvolvimento e a maneira como aparece o poder. Então a gente já vai entendendo muito bem qual é a divisão de arco que vai ter para essa parte dos adolescentes. A segunda parte é em relação ao Superman, de ele conseguir ter essa divisão, né, entre ser pai e ser realmente esse protetor, cara, da humanidade e tudo mais. Que é uma coisa ali que eu já falei, mas só para ressaltar qual vai ser esse principal arco que está sendo apresentado pra gente até agora em relação a ele. E é claro que não podia faltar o arco da Lois. Cara, a Lois é um personagem que ela já é colocada pra gente, já no prólogo, como a jornalista mais importante do mundo. É isso, simplesmente isso. Ou seja, eles estão colocando, né, a saída dos personagens principais de Metrópolis para Smallville, direto para Fazenda dos Kent, lá no Kansas. Nesse momento, cara, a Lois ela não pode se perder e simplesmente virar uma dona de casa. E nesse primeiro episódio ali, a gente já tem, né, uma noção do para onde que vai essa relação, de qual vai ser o arco que ela vai ter, né, que é a relação, principalmente o conflito que ela tem com o Kyle, que é o marido da Lana, né, que ele é um defensor árduo do Morgan, que vai vir para ser, cara, o investidor da cidade, porque a cidade está passando por um grande problema financeiro, a cidade está numa falência. Isso é um fato curioso também, que eles pegaram essa questão social que acontece com várias cidades pequenas nos Estados Unidos para trazer para cá, para ter realmente essa leva de conflito. Então isso funciona muito bem, porque isso realmente aproxima um tom verdadeiro, um tom que acontece para a série também. E esse grande salvador que o Kyle defende, né,
já tá claro pra gente ali o conflito que vai existir entre a Lois e o Kyle. Obviamente vai existir também entre a Lois e o chefe dela, que curiosamente é o cara que, por ser o chefe dela, comprou o planta diário e também é o cara que vai de cidade em cidade pequena nos Estados Unidos, né, para tentar salvar a cidade, e a Lois desconfia de tudo que está acontecendo também, por causa do que é puxado pelaquela trama que existe do banco, que existe ali da hipoteca e tudo mais. Então já está claro pra gente que a Lois realmente vai ter essa parte investigativa, sim, colocada na série, porque senão simplesmente, cara, o personagem perde a essência. E ela não pode perder a essência da personagem dela de jeito nenhum. E assim como eu tinha falado em questão dos adolescentes, além daquela parte de desenvolvimento, além da parte de relacionamento com os pais e tudo mais, e falar sobre problemas de comunicação, depressão, tudo mais, existe também toda essa questão que vai sim ter esse arco muito forte na reação do colégio, que inclusive lembra muito, cara, a gente voltou para Smallville, a série de Smallville que teve no começo dos anos 2000, que começou muito nisso também, né? Por os personagens terem a idade muito parecida também. Então a gente vai ter sim essa parte bem adolescente, bem colegial ali presente nessa série aqui também. E também, cara, é um ganho porque, pelo que eles apresentaram até agora nesse episódio piloto, eles vão realmente dar importância para desenvolvimento de personagem. Ou seja, dando desenvolvimento para os personagens, tudo vai ocorrer de uma maneira que realmente esses arcos vão ter importância pro que vai acontecer. E aí a gente chega na parte da ação, né? Porque a ação ela tem que existir nessa série sim também, e esse era um grande receio de como que eles iam conseguir fazer, né, essa ação. A CW já tem todas as séries que ela já faz da DC, ou seja, ela já tem um certo know-how para fazer, né, uma série assim de super-heróis de ação com cenas realmente muito bem planejadas para executar. Mas é para TV, ou seja, ela tem uma limitação de orçamento, né? E isso que é o principal. A gente acabou de ver, por exemplo, WandaVision utilizando, cara, assim como eles utilizam aqui no episódio piloto, momentos pontuados para ter realmente cenas de ação, para ter aquele maior parte de orçamento para conseguir colocar nos efeitos. E aqui nesse primeiro episódio a gente tem também essa pontuação. É óbvio que os efeitos ali eles pecam um pouco, tá? Eles não estão naquela maneira de resolução que a gente espera de um grande filme de super-herói. Só que a gente não está vendo esse filme no cinema, a gente está vendo ele colocado para televisão, ou seja, tem toda essa parte de imitação e também entendendo o que é a linguagem proposta, entendeu? Então, isso não é algo que prejudica, não é algo que tipo, me tirou da série em nenhum momento, mas é algo que eu gostei pela imitação que eu já imaginava que poderia ter, né? E eu gosto da ação, eu gostei muito de como funciona a luta entre o Superman com aquele vilão, que depois no final a gente acaba descobrindo que é o Luthor, e aí vem essa grande pergunta, né? Porque aquele Luthor ali não parece ser o Lex Luthor, tá? Então, ao mesmo tempo, ele conhece o Superman, e ao mesmo tempo ele parece ter uma motivação muito clara do porquê que ele quer derrotar o Superman. Então fica essa grande dúvida, assim, ele já teve, né, todo o Arrowverse, toda, né, aquela confusão que teve do princípio de Flashpoint e tudo mais, colocado ali na CW, onde também a gente teve já esse Superman ali inserido. De onde é que tá vendo esse Luthor, entendeu? Quem é esse Luthor realmente, assim? Então fica essa grande pergunta para ver como que eles vão lidar com as informações e também, assim, uma coisa que eu me perguntei muito. Será que o Lex Luthor existe ou não existe nesse universo aqui? Não sei. Que isso também ficou uma coisa que ficou meio aberta para mim, assim. Então é isso, galera. Baita primeiro episódio, foi uma grande surpresa, assim, não esperava que a série conseguisse desenvolver tantos pontos, né, num episódio piloto, mas nada que fosse rápido demais ou nada que fosse, cara, sem importância. Ele conseguiu realmente desenvolver personagens ali e eu realmente gostei dessa visão nova que eles estão dando para essa história do Superman junto com a Lois, junto com os filhos ali. Tô muito curioso para ver qual vai ser a sequência. Na real, tô animado para ver como é que vai acontecer toda essa sequência aí. Já assistiu o episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários o que tá achando da série, o que achou desse episódio piloto. Não esquece assim, ó, curte o vídeo, assina o canal, que a gente precisa muito dessa ajuda. Take 04, viva o sonho aqui.